Amém. Glória a Deus. Você está bem? Amém. Mas tem ainda espaço para melhorar? Amém. Ai, que coisa boa. O Senhor é bom, amém? Levante suas mãos mesmo sentados, em sinal de rendição. A unção que está nesse lugar, a essa presença santa e bendita, que nos ensina acerca de todas as coisas. A Bíblia diz que a unção que permanece em nós, a unção que vem do Santo, ela é verdadeira e não é falsa. E essa unção nos ensina acerca de todas as coisas. Pai, nós queremos exaltar nessa tarde a sua palavra. Sabemos que desse púlpito, Pai, pode fluir rios para banhar essa igreja hoje à noite. As provisões do alto, as instruções que o Senhor tem para nós, para o congregar de hoje. E eu creio que essa palavra que vai sair daqui vai encontrar um bom solo, que é o nosso coração. E nós vamos sim produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém? Só diga comigo, eu acolho com mansidão a palavra de Deus. Porque eu sei que essa palavra é poderosa para salvar a minha alma. Amém? Então, obrigada, gente. Glória a Deus. Então, que honra, pastor. A honra é toda minha de estar aqui compartilhando a palavra com o seu povo, né? Eu sei que pastor é muito cuidadoso com o púlpito, porque nós sabemos que você pode se alimentar bem o mês inteiro, mas se um dia você comer uma colherzinha de comida estragada, estraga a tua saúde para um bocado de tempo, né? E pastor, geralmente ele é muito cuidadoso com a comida que as ovelhas vão comer. E eu me sinto honrada pelo pastor confiar na unção que está sobre a minha vida. Mas, queridos, nós estamos num tempo de recomeço, né? Passando por essa pandemia, graças a Deus estamos saindo. Lá em Maceió não está mais se usando máscara, né? Eu estou me sentindo assim, bem lá, até entrei aqui, fui chegando sem máscara, mas isso para vocês é uma questão de tempo. Daqui a pouco vocês vão estar sem essa coisa horrível, né? Que a gente não pode nem mostrar nosso batom. E aí, mas sabe, queridos, o que eu tenho aprendido é que todo tempo de pressão antecede um tempo de glória. Você está pronto para a glória que há de vir? Sabe, um dia Deus falou comigo, eu estava no aeroporto, pastor, e eu sentei para almoçar e tinha uma mulher borrifando um palito de dente com álcool. Aí eu disse, meu Deus, eu estou vendo coisa que eu nunca vi. E na hora veio aquela unção por dentro. O Espírito Santo conversando comigo e dizendo, você está vendo o que nunca viu causado pela Covid, mas se prepare para você ver o que nunca viu causado por mim. Porque eu não perco nada para o diabo. Então, querido, se prepara, que muita coisa está vindo por aí. Amém? E eu tenho uma palavra bem profética para você hoje à noite, né? Sobre um alinhamento profético. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24, não vamos perder tempo. Em Lucas, no capítulo 24, no verso 49, Jesus estava falando com os discípulos. E ele diz assim, eu vou ler na revista atualizada, tá bom? Se você puder colocar a mesma versão aqui. Lucas 24, 49, Jesus disse assim para os discípulos, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus chega para os discípulos, né? E ele libera uma palavra profética. Passa instruções para aquele tempo que os discípulos estavam vivendo. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram debaixo dessa palavra. Então, todas as vezes que uma palavra profética é liberada, o que é que você precisa? É estar alinhado a essa palavra, debaixo dessa palavra, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas ficando exatamente com o que Deus falou. E aí, a Bíblia diz no verso 50, então os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que,
enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Preste atenção a isso. Jesus liberou uma palavra e eles ficaram no templo, reunidos debaixo daquela palavra. Sabe, queridos, não é estar no templo só reunido como vocês estão aqui. É estar alinhado com a palavra que foi liberada. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês receberam uma palavra, eu já procurei saber, né? Esse ano, que seria um ano de antecipações divinas. Então, quando vocês vêm congregar, vocês não vêm só congregar para estar reunidos. Vocês vêm porque vocês estão debaixo de uma palavra. Eu vou me reunir com os meus irmãos, mas sabe de uma coisa? Vai acontecer antecipações divinas. Isso significa alinhamento profético. Amém? E aí às vezes as pessoas estão, sabe que pessoas podem estar reunidas no mesmo lugar, mas não está alinhado para a palavra que Deus tem para aquele momento, para aquele local. Porque, por exemplo, queridos, se você for ouvir, eu vou ler lá em Apocalipse, você vai ver que Jesus liberou palavras em Apocalipse para várias igrejas, e as palavras foram diferentes. A palavra para a igreja de Pérgamo foi diferente para a igreja de Esmirna, de Sardes, de Laodiceia. Vocês entendem? Cada um recebeu. Então vocês receberam uma palavra para a igreja Verbo da Vida de Vitória da Conquista. Antecipações divinas. Sabe, talvez não tenha sido a mesma palavra de Campina Grande, mas não tem problema. A palavra que Deus liberou para Campina Grande é de acordo com a realidade e a fase que eles estão vivendo. A que liberou para vocês é de acordo com o calendário profético que Deus tem para vocês. Então vocês não podem estar reunidos aqui querendo que aconteça para vocês a palavra de Campina Grande. Você congrega aqui. A autoridade para a sua vida sai daqui. Aleluia. Amém. Então a gente precisa entender, querido, que nós precisamos tomar cuidado para a gente não estar só reunido num lugar, mas estar dentro de um alinhamento que Deus quer para vocês. E o que é que aconteceu naquele dia? Quando Jesus disse, fica aqui, né? Não se ausente, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. O que é que aconteceu? Né? O que seria da igreja se os discípulos tivessem negligenciado essa palavra? Porque, queridos, foi por causa dessa palavra que a igreja começou. Eu pergunto, o que será de você se você não se alinhar com a palavra que foi liberada para você? Entende isso? E aí o que é que a Bíblia está dizendo, né? Lá em Atos, no capítulo 2, fala do cumprimento da promessa. Atos 2:2. A Bíblia diz assim, eu quero que você se ligue comigo aqui. Né? Aí diz assim, Atos 2:2. Diga comigo, de repente. Diga de novo. Diga de novo. O que é que aconteceu de repente? Veio do céu como um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, debaixo de uma palavra, alinhados profeticamente. E de repente, você percebe comigo que esse de repente não foi inconsequente? O de repente foi em consequência a eles estarem reunidos, crendo que ia acontecer a palavra que Jesus profetizou. Então, nenhum de repente na Bíblia, eu sei que tem muitas palavras a respeito do de repente, o de repente de Deus, mas sabe, o de repente de Deus não acontece por acaso. Acontece para quem está alinhado à palavra que recebeu. Então, deixa eu lhe dizer, vocês vêm todo domingo aqui, toda terça-feira se reúnem no mesmo lugar, mas venham com expectativa. Rapaz, eu tenho uma palavra de antecipação. E sabe de uma coisa, eu vou congregar hoje. E eu posso chegar naquele culto e sair com o meu futuro. Eu posso chegar, porque a palavra foi de antecipação. Então eu vou me reunir no mesmo lugar, mas eu tenho uma palavra. E de repente, aquela casa que eu estava esperando, que só chegava em 2023, eu vou sair de lá hoje com essa chave. Meu Deus, o de repente, diga comigo, não é inconsequente. Mas se vocês têm uma palavra de antecipação, pelo amor de Deus, pegue ela. E creia. Tudo aquilo que você está planejando para muito longe, alinhe.
venha com o que você recebeu. Amado, sabe, às vezes tem pessoas investindo, e não tem nada de errado de você investir em visões de outras igrejas, em assistir cultos de outras igrejas, desde que você não negligencie o que tem saído desse púlpito. Você tem que estar alinhado com o que sai daqui. Se você congrega aqui, você tem que estar alinhado com o que sai daqui. Ah, mas a palavra da igreja tal, Rosana, eu gosto tanto, não tem problema em você gostar. Só que eu vou repetir, você tem que estar alinhado profeticamente com o que está saindo daqui. Amém? O que foi dito para Campina Grande, queridos, para Recife, para São Paulo, vai acontecer lá. Mas para vocês vai acontecer aqui. Vocês creem nisso? E aí a gente precisa entender, não é, que eles estavam alinhados a essa palavra profética. E o ambiente certo permitiu o rompimento da palavra. Então acredite, toda hora que vier para cá cultuar, diga, meu Deus, é hoje a antecipação. Diga comigo, é hoje. E aí a gente percebe, por que eu estou dizendo isso? Sabe que palavra profética muda cenários? Querido, o profético, ele não só anuncia o futuro, não, ele causa. Aleluia. Um dia, Elias, ele falou, ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover sobre essa terra. A palavra que Elias, o profeta Elias, liberou, fez com que passasse 3 anos sem chover. Ou seja, a palavra profética que saiu da boca dele mudou completamente o cenário. Meu Deus do céu, olha o poder que tem uma palavra profética. E aí Deus falou com Elias, né? Começou a causar, a chegar a escassez. E Deus disse assim, Elias, vai lá para o ribeiro de Querite, que lá eu vou ordenar corvos que te alimentem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, provisão sobrenatural, quem ordena é Deus. E Ele ordenou para Elias e ordena hoje também. Então eu vou dizer uma coisa para você, pega essa palavra de antecipações e quando você precisar de uma palavra, de uma provisão, entenda, rapaz, Deus pode ordenar hoje. E aquilo que eu pensava que só ia chegar quando meu salário saísse no final do mês, eu posso sair daqui hoje suprido. Porque o que eu tenho é antecipação. Aleluia, amém. E aí o que acontece, né? A Bíblia diz que Deus abrigou Elias por um tempo difícil, como nos abrigou nessa pandemia, não foi, gente? Abrigou, não. Mas sabe, Elias não saiu dali para o mesmo nível. Quando ele saiu dali, Deus falou com ele, lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 1. Presta atenção. E diz assim, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E no verso 41 a Bíblia diz, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Em outras palavras, Elias estava no ribeiro, né? Naquele fiozinho de água. Mas sabe, de repente chega uma palavra de Deus, Elias, a fase mudou. A fase de você ser provido, sabe aquela provisão que só dá por dia, mudou. Agora é abundante chuva. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Tem a fase daquela coisa que só dá para o mês, mas chega a fase da abundância. Se alinha a essa palavra. E talvez para você diga, ai, Rosana, ainda está tão distante eu provar da abundância. Você tem uma palavra de antecipação. Eu vou bater nisso. Você tem uma palavra sobre antecipação. Amém? E aí o que acontece? O ciclo da provisão se fecha e se abre o ciclo da abundância. Tudo, você percebe que é tudo por conta de palavras liberadas? Quem está percebendo isso? Agora, o que foi que Elias fez quando ouviu essa palavra? Está chegando a abundante chuva. Ele simplesmente se alinhou àquela palavra, queridos. E ele se acocorou para orar. Naquela posição que as hebreias pariam, né? Colocou a cabeça entre os joelhos, ficou de joelho e começou a orar. Alinhado ao que Deus falou. Ele não estava vendo nada. Mas Deus falou, é tempo de abundante chuva. Ele simplesmente, independente da seca que eu estou vendo.
Se Deus falou que está vindo abundante chuva, eu vou ficar aqui alinhado, orando. Eu vou parir essa palavra, mas ela vai acontecer. Se ele tivesse ficado distraído, porque às vezes tem pessoas distraídas. Queridos, eu vou te dizer uma coisa. Nessa época de pandemia, foi muito bom o crescimento que houve nas redes sociais, né, de a gente assistir culto aqui, assistir culto ali, mas tenha cuidado para você não estar alinhado a algo que não está dentro do propósito para essa igreja. Amém? Porque precisamos entender isso. Então, o que Deus estava querendo dizer para Elias? Elias teve o tempo do ribeiro, agora é a fase da abundância, meu filho. E sabe de uma coisa, queridos, eu vou dizer para você algo. Tem o tempo de comer e pagar a conta, mas tem o tempo da abundância. Tem o tempo de você parar seu carro no posto de gasolina e bota aí R$50, que hoje em dia não dá para subir nem 2 pontinhos. Né? Bota aí 50. Tem o tempo para isso, tem, graças a Deus, mas tem o tempo que você vai dizer, eu só paro para encher. Agora você tem que se alinhar. É uma coisa que a gente tem que estar alinhado. Aleluia! E eu vou dizer, se você não tem provado de abundância, ei, está vindo aí antecipações. Aleluia! Tem o tempo de se vender férias. Tem o tempo de dizer, eu vou gozar minhas férias com a minha família. Porque é um direito que eu tenho. Vocês estão entendendo isso? Então, Elias estava com um moço perto dele, querido, que não cria em nada. Talvez você esteja assim, hoje pela manhã foi conversado a respeito disso. Né? Quando marido e mulher não estão alinhados, né, para o propósito que Deus quer. Um vai mais na frente, outro vai mais atrás. Mas Elias também teve. Com o moço ali, ele orando e dizendo para o moço, olha aí, para ver se você vê uma nuvenzinha. E o moço voltava e dizia assim, não vejo nada. Nem por isso Elias saiu do alinhamento. E ele continuava orando ali alinhado. Rapaz, foi Deus que falou. Vai olhar de novo. Aí o rapaz voltava, não vejo nada. Elias disse, não tem problema. Olhe de novo, você pode não estar vendo, mas eu estou vendo. Eu tenho uma palavra, eu vejo. Vocês entendem isso? É aquela palavra de Romanos 3:3, né? Você pode pôr aqui. E às vezes você está com uma palavra que Deus liberou para você, tanto coletivamente, como individualmente. Você pode ter palavras aí dentro de você. E seu cônjuge, ou sua mãe, ou seu pai, ou seus irmãos não estão crendo como você. E aí é o que Paulo diz, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles vai por acaso desfazer a fidelidade de Deus? Aleluia! Aleluia! Sabe, mas Rosana, eu estou crendo, mas meu marido não crê. E daí? Foi o que aconteceu com Elias, queridos. Ele estava ali orando e dizendo para o moço, olha aí, eu estou esperando abundante chuva. E o moço dizendo, não estou vendo nada. E Elias, e daí? A tua incredulidade não anula a fidelidade da palavra de Deus. Meu Deus do céu. Olhe de novo. Na 7ª vez, ele chegou e disse, rapaz, eu não vejo uma nuvenzinha pequenininha. Querido, eu vou te dizer para quem crê, um pequeno sinal é suficiente. Para quem crê, não precisa de muita coisa. Se você não vê nada, você continua crendo. E se você vê pequeno, é suficiente. Eu vejo uma nuvenzinha, nem parecia que a abundância ia vir de lá. E eu vou dizer para alguns aqui, talvez você esteja vendo algo tão pequeno que nem parece que vai acontecer. Mas se Deus falou que vai antecipar. Uau! De repente a mulher está fazendo um tratamento para engravidar. Não sei nem por que eu estou dando esse exemplo. E o médico dizendo, tem tantos meses para isso, tantos meses para aquilo. Quem sabe em 2024, Deus dizendo, eu antecipo. Aleluia! Aleluia! Ou você está crendo, né? Eita, minha casa própria. E acredite, se é para pensar numa casa própria, pense como Deus. Aleluia. Porque Deus não criou minha casa, minha vida para Adão e Eva.
criou o Eden Garden Residence, condomínio fechado. Aleluia! Aleluia! Amém, gente? Porque às vezes a gente pensa que esse negócio de condomínio fechado é algo de hoje. Deus fez antes. Amém? Então o que é que eu quero que você entenda, queridos? É que a hora chega. O de repente chega. É real. Acontece. E se você está dentro desse calendário profético, meu amigo, nós estamos em março. Você pode provar a cada mês. Meu Deus do céu. Amém. O que é que você precisa? É se alinhar. Rapaz, aquilo que não aconteceu com ninguém, Deus pode inaugurar na tua vida. Ou não pode? Mas eu nunca vi acontecendo na vida de ninguém, então se prepare que Deus vai inaugurar na... Aleluia! Aleluia! Amém! Então o que é que eu quero que você entenda? Que além da fé, diga comigo, além da fé. Porque nós sabemos que tem a fé, querido, que crê, que fala, mas além da fé, nós precisamos também de uma boa dose de coragem. Você entende? Para enfrentar as caras feias, para bradar o que a gente crê. Sabe, para enfrentar a incredulidade. Ah, você pirou, fizeram uma lavagem cerebral em você, você está naquela igreja, Sabe, uma vez me perguntaram isso. Rosana, você não crê não, em doença? Não acredita não que existe doença, que existe pobreza? Eu digo, eu sei que existe tudo isso. Você eu digo, olha, eu sei que existe tudo isso. Eu só não dou a eles o direito de ficar na minha vida. Tem. Existe, mas não dou o direito de ficar. É um direito meu. Aleluia. Aleluia. Não nego que existe não. Mas na minha vida não. Amém, gente? Então o que é que eu quero que você entenda? É que é um momento, queridos, eu percebo que é como se estivesse formando uma onda sobre a igreja. Você sabia? Como algo grande estivesse se formando assim para vir sobre a igreja. Queridos, o quadro, quem estuda escatologia está percebendo. O quadro geral está desenhado para o anticristo se manifestar. Sim ou não? O que é que o anticristo vai promover? Não é uma paz mundial? Sim ou não? Aí o quadro não está sendo desenhado para isso não? Agora deixa eu lhe dar uma boa notícia. Quando o anticristo se manifestar, a igreja não vai estar mais aqui não. Então, se está se desenhando o quadro para ele se manifestar, isso quer dizer, querido, que a igreja a qualquer momento vai ser arrebatada. Só que Deus não vai vir buscar uma igreja devendo as Casas Bahia. Ele vai vir buscar uma igreja gloriosa, abundante, uma igreja poderosa. Então tem algo grande se formando, por isso que eu creio nessa palavra de antecipações. Coisas serão antecipadas. Meu Deus, se prepara. Fica alinhado a isso. Que a qualquer momento você vai, mas você vai desfrutar. Porque a Bíblia diz que se você quiser ir obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Se não comeu ainda, você vai vestir essa camisa, assumir que você é próspero mesmo e vai desfrutar de tudo que Deus tem para você. Amém? Então, aí, queridos, às vezes, eu percebo que tem algumas pessoas na igreja que têm preconceito de ouvir sobre esse assunto de prosperidade. Geralmente são os que não estão prosperando. Porque fé só vem pelo ouvir. Mas quando vai se falar, não quer falar sobre isso. Mas sabe, deixa eu te dizer, o pastor Paulo, ele gosta muito de ministrar sobre cura divina, não é verdade? Quando ele está ministrando sobre cura, ele está querendo roubar a tua saúde? Hoje eles falaram aqui sobre casamento. Aquelas instruções que eles trouxeram é porque eles querem roubar a tua família? E por que quando se fala de dinheiro é porque quer te roubar? Aleluia. A gente precisa ou não precisa pensar nessas coisas? Amados, nós precisamos renovar a nossa mente. Acredite, está vindo um tempo de grande abundância sobre a igreja. Uau!
Você vai provar de coisas e não é na força do seu braço. É porque Deus é bom e paga bem. Aleluia! E nós só vamos crer. Renovar a mente porque é bom e doce. Amém? E aí a gente precisa entender, querido, que Deus colocou êxito em tudo que Ele fez, meus irmãos. Tudo que Deus fez, Ele colocou êxito. Deus nunca fez nada para dar errado, para dar ruim. Nunca. Um dia eu estava pensando, eu digo, nunca precisou a NASA ir no sol trocar um fusível. Porque de repente um fusível queimou. Por quê? Porque o que Deus faz para funcionar. Mas a Bíblia diz em Efésios que nós somos feitura dele. Deixa eu te dizer, Deus te fez para ter êxito. Rapaz, quando você se dá bem, pega bem para Deus. Deus tem uma reputação a zelar. Aleluia! Glória a Deus! E sabe, a gente nunca viu um peixe sem saber nadar. Nunca viu um pássaro sem saber voar. Por que tem ser humano que não aprenda a viver em abundância e em prosperidade? Eu acho que a única raça que dá trabalho a Deus para viver o que Ele quer somos nós. Porque o peixe não tem problema em nadar, a ave não tem problema em voar. Mas os homens, às vezes, têm dificuldade de andar em abundância. E eu quero saber de uma coisa, querido. Flua no que Deus chamou você para ser. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Meu irmão, quer saber de uma coisa? Vá viver isso. Você entende? Vá viver. Vá se alinhar a essa palavra. Vá orar, vá chamar, vá crer. E sabe, começa a viver o teu futuro hoje. Foi o que aconteceu com Maria, gente. Quando ela chegou para Jesus. E ela disse assim, ei, o vinho acabou. Maria estava com cuidado para que o noivo não passasse vergonha. Você sabe que não é do caráter de Deus que você passe vergonha? Porque pensa uma coisa triste, é você ir para uma festa e não ter comida ou bebida suficiente. E acabou. E Maria chega para Jesus e diz assim, acabou. Ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora, Maria. Ele estava dizendo que ele não estava faltando com respeito para Maria, não. Ele estava querendo dizer que até ali, os milagres públicos dele ainda não tinham se manifestado nenhum milagre público. Quando ele diz, ainda não é chegada a minha hora, e como Jesus dizia assim, eu só faço o que vejo o Pai fazer. Só digo o que vejo o Pai dizer. Era porque Deus ainda não tinha comunicado, queridos. Para Jesus, o momento é esse. Mas Maria ficou tão tranquila, que ela chega e diz assim, faça tudo o que Ele disser. Ela não foi dar ordem a Jesus. Ela deu ordem aos discípulos. Ela sabia. Ela tinha emprestado o ventre para Jesus chegar na terra. Porque a forma legal de alguém estar na terra é através do ventre de uma mulher. Não existe nenhum ser humano na terra que não passou por um ventre. É a porta de entrada legal. E Jesus tinha que passar por ela. Não é que ele foi gerado no ventre de Maria. Mas ele foi trazido do céu, colocado no ventre de Maria para entrar na terra legalmente. Entende? A única criatura que está na terra, querido, que não passou pelo ventre de uma mulher foi Satanás. Por isso que é ilegal ele aqui na terra. Aleluia. A legalidade é sua. Aleluia. A autoridade é sua. Ele caiu. Mas Maria tem emprestado o ventre para Deus. Para Jesus vir para essa terra. E sabe, eu acredito que Maria conhecia tanto o caráter de Deus que ela sabia. Rapaz, Deus não é devedor de ninguém, não. Eu emprestei o meu ventre para ele não vai ficar me devendo essa. E simplesmente quando ela diz, faça o que ele disser, daqui a pouco Jesus chega para os discípulos e diz, enche as talhas. Eu acho que na mesma hora Deus disse, passou um fax para Jesus, é agora. Em outras palavras, não era tempo não, mas vai ser. Porque quando alguém chega crendo... Rosana, qual é o tempo? Quando alguém chega crendo. E Maria chegou crendo. Não tem mais vinho. E sabe, tem um que pode. Eu creio que você pode mudar essa situação. Ela chegou crendo. E não era o tempo, mas Deus antecipou. Então se você chegar crendo, pode não ser tempo. Deus antecipa. E que antecipação, queridos. Olha o processo. Olha o processo. Planta a uva, colhe a uva, separa a uva, tira a casca, né? Tira como é que se diz? A semente, pisa, né? Trasfega, deixa fermentar, coloca
nas garrafas. É um processo para fazer o vinho. Mas esse processo simplesmente, querido, foi encurtado. Olha a antecipação. Pode tirar e levar. Todo esse processo se antecipou numa ordem de Jesus. Pode servir. Porque alguém simplesmente chegou crendo. Ele pode. O que é que eu quero dizer? Rapaz, se eu estivesse aqui nessa igreja, é porque a palavra que eu recebi para a igreja que eu congrego é outra. Mas se eu estivesse aqui, eu digo, Pai, antecipação. Aleluia. Eu estou chegando crendo. Como Maria chegou. Antecipa esse processo. Antecipa esse processo. E rapidão você vai provar do que Deus tem para você. E você vai me dizer. Aleluia. Você vai me dizer que coisas vão chegar, não é por causa da força do seu braço, é porque você está chegando crendo que o tempo é agora. Diga, é hoje. Amém? Então a gente precisa entender essas coisas, queridos. Não se trata, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Não está se tratando de você usar Deus para fazer as coisas. Você percebe isso? O que se trata é Deus te usar para fazer grandes coisas na terra. Porque tem gente que pensa assim, esse é evangélico, o povo quer usar Deus, quer mandar em Deus. Nada disso, Ele é que está me usando para fazer coisa grande aqui na terra. Diga a Ele, pode me usar, Pai. Amém? Me use, Senhor, como o Senhor quiser. Se for para falar, eu falo. Se for para bradar, eu brado. Se for para correr, eu corro. Se for para ficar orando debaixo dessa palavra, eu fico. Mas sabe de uma coisa? Eu recebo o que Deus tem para mim. Amém? E aí, deixa eu te dizer. Deixa eu trazer para você isso. Que dinheiro não é maldição. Diga comigo, dinheiro não é maldição. Porque às vezes eu fico pensando, você sabe que com relação a esse assunto de prosperidade, a gente nem precisa de grande revelação, a gente só precisa de bom senso e de você pensar, é só isso. Porque olha, presta atenção, quando Deus diz na Bíblia, traz aí todos os dízimos para manter, né? Ele diz, oferte, dízimos e ofertas, ele diz, cuide dos órfãos e das viúvas, diz ou não diz lá em Tiago? Leva as cargas uns dos outros, principalmente os da família da fé. Diz ou não diz? Ele diz ao marido, supra a sua esposa. Ele diz para a gente pagar imposto na Bíblia. Ele diz para pagar tributo, queridos. A Bíblia diz tanta coisa que é para você fazer com dinheiro. Aí como é que Deus ia deixar tanta coisa para você fazer com dinheiro se Ele não tivesse disposto a liberar o dinheiro para você? Fala sério. Isso não precisa de grande revelação, não. Só precisa de bom senso e de inteligência. Deus lhe chamou para ter muito. Agora Ele não chamou você só para você andar na medida que só dá para você, porque isso não é vida. Vida com Deus tem que transbordar, tem que, sabe, querido, extravasar. A prosperidade é crescer naquilo que se tem, naquilo que se é. Então você cresce para transbordar, para alcançar a tua direita, a tua esquerda, a frente, atrás e para crescer. Deus te chamou para isso. Hoje o pastor Paulo leu isso para a gente. Sabe, multiplique-se. Domine, não é só fazer menino não. Cresça, domine a terra. Diga para seu irmão, seja grande. Diga, pelo amor de Deus. Aleluia! E gente, prosperidade não é um milagre. É um resultado de um alinhamento. Quando você se alinhar ao que Deus falou, diga comigo, as coisas acontecem. Agora, amados, eu estava pensando, porque você, como eu disse para você, o diabo caiu. O que é que Satanás queria quando ele caiu? Quem lembra? Ele queria o lugar de Deus, sim ou não? Ele queria a glória de Deus. Se você for estudar o que significa glória, eu não tenho tempo para mostrar para vocês todos os versículos. Mas o significado de glória não significa só a Shekinah, o poder. Significa também riquezas. Quando está falando da glória de Deus, também está falando de riquezas. Diga comigo, riquezas. E o diabo, ele queria, Lúcifer, queria a glória de Deus, por isso que ele caiu.
E eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, ele estava lá, ele foi um ser criado por Deus, e ele queria o ouro, a glória de Deus que estava lá. E quando ele cai na terra, sabe o que ele percebe? Que o mesmo metal que tem no céu tem na terra. Por isso, queridos, eu acredito que ele pensou, se eu não pude ser dono lá, eu vou ser aqui. E eu acredito que foi por causa disso que Deus deixou escrito na Bíblia: minha é a prata e meu é o ouro. Não é do diabo, é de Deus. Aleluia! Deus fez questão de dizer: Satanás é meu. E aí o diabo, quando ele cai, que ele vê que o mesmo metal representado no céu é o mesmo metal precioso da terra, e ele dá um golpe no homem, querido, para simplesmente dominar tudo que Deus colocou na mão do homem. Você não sabe. Eu estava um dia, meu marido é contador, né? E eu disse para ele assim, eu disse, hoje o Divan seria tão fácil, né? Se, por exemplo, tem a Casa da Moeda no Brasil. Era só, querido, pelo amor de Deus, tem papel, tem máquina para fazer dinheiro. Vamos fazer dinheiro e dar para o povo, vamos acabar com essa desigualdade social. Ele disse, não é assim. O país, ele não pode fabricar quantas notas ele queira. Tem que ter um lastro financeiro. O dinheiro de uma nação é baseado no lastro financeiro. Agora, deixa eu te dizer qual é o lastro financeiro. Ouro. Uau! Ou seja, a riqueza de uma nação é determinada pela quantidade de ouro que ela tem. Agora, a mesma riqueza da terra é a do céu. Uau! Então, a riqueza, o dinheiro que o Brasil tem, é representado, diga comigo, pelo ouro. A quantidade de ouro que tem nesse país. Vocês estão entendendo? Então, todas as vezes, queridos, que chega dinheiro na tua mão, ali está uma representação do ouro da nossa nação. Como é que você vai amaldiçoar dinheiro? Fala sério. Porque tudo na Bíblia que representa Deus tinha ouro. Tabernáculo, ouro. Arca, ouro. Templo, ouro. Peitoral dos sacerdotes, ouro. Peça sacerdotal, ouro. Tudo que representa Deus na Bíblia tem ouro. E quando chega o dinheiro na tua mão, não amaldiçoe não. Deixa eu lhe dizer, dinheiro não aguenta desaforo não. Ali é uma representação de um ouro, de uma, como é que eu posso dizer, de uma riqueza. E não é só terrena não, é celestial. Amém, gente? Quando os reis foram visitar Jesus, levaram o quê? Ouro. Aí como é que você não gosta de ouro? Ô meu amigo, pelo amor de Deus, goste de ouro, porque se você não gostar, eu lhe dou meu Pix. Aleluia! Amém? Então, e aí o que é que eu preciso que você entenda? Foi o que o diabo desejou, amado. Hoje em dia, a gente que foi da igreja, a gente foi muito roubado. Pode prestar atenção, as mensagens das igrejas era só a respeito da vinda de Jesus, a vinda de Jesus, e não tem nada de errado com isso. Só que enquanto ele não vem, você está aqui. E a mensagem era, um dia lá no céu, aqui mesmo na terra, é na moinha de Jeová, é no estreito, é na prova. As mensagens eram essas, mas sabe de uma coisa? Deus está levantando um povo para mudar a mensagem. E o nosso futuro está garantido, mas enquanto não chega o voo só de ida para o céu, a gente vai esperar na sala VIP. Oh, aleluia! Amém! Então o que que o diabo queria? A glória de Deus, a riqueza de Deus, o ouro de Deus. Aí Deus diz, Satanás, minha é a prata e meu é ouro. Só que a igreja recuou tanto. E hoje em dia você vê as obras das trevas, queridos, usando toda a riqueza que Deus deixou aqui na terra para você. Você pode ver, o sistema do diabo só funciona por causa da pobreza. Vocês estão entendendo? Só existe roubo porque existe pobreza. Só existe prostituição porque existe pobreza. Só existe corrupção porque existe pobreza. Porque o que move o império das trevas é a pobreza.
Então você não pode se dar o luxo de ser pobre. Porque você foi ungido para destruir as obras do diabo. E quando eu estou falando de pobreza, querida, eu não estou falando da pessoa, eu estou falando de uma condição espiritual que Jesus esmagou naquela cruz, graças a Deus. Amém? Amém mesmo, gente? Então a gente precisa entender, queridos, que quando, deixa eu dizer isso para você, quando o seu dinheiro chega na sua mão, ali está uma representação de um metal precioso, não está? Quando você fica em dúvida, eu devolvo o dízimo ou não devolvo? Sabe o que você está querendo fazer? Ficar com uma parte que é a glória de Deus. E quem desejou ficar com a glória de Deus foi Satanás. Diga, eu não tenho a síndrome de Lúcifer. Então, o que chegar nas suas mãos, a glória que é de Deus precisa ser devolvida. Afinal de contas, é tudo dele. Ele te pede 10% só para você lembrar que o que chega nas suas mãos é porque ele é bom e paga bem. E você possa transferir para ele a glória que é dele. Amém? Então a gente precisa entender isso, tá certo, gente? Para a gente não ficar com essa mentalidadezinha, sabe? E sabe, queridos, esse assunto é muito espiritual, viu? Não pense que isso é um assunto natural, não. Esse assunto é espiritual. E o diabo tem tentado prender mentalidade de pessoas para não ter suficiente. Sabe por quê? Porque se chegar para você, chega para o reino. Eu vou dizer de novo. Se chegar para você, chega para o reino. E quem vai bancar o reino de Deus aqui em Conquista? Diga eu. Diga com força. Aleluia. Aleluia. Vai. Porque a glória é de Deus e é para Ele. Nós vamos ser só instrumentos na mão dele. Para Ele fazer grandes coisas. Diga, Deus vai me usar para fazer grandes coisas em Conquista. Amém? Aí eu pergunto, o que é mais importante? Você ou o dinheiro? Eu acho que sou eu. E você? Quem acha que sou eu? Você é mais importante que o dinheiro? Ok. Você num dia não levantou sua mão e entregou sua vida para Jesus? Sim ou não? Se você já entregou o mais importante, o que é devolver o dinheiro? Concorda? Se eu sou mais importante que o dinheiro e um dia eu levantei minha vida é tua, já me dei a Ele o que são dízimos e ofertas. Se eu já dei o que era de mais importante, eu. Você entende como o diabo tenta nos enganar nessa área? Sim ou não, gente? Então o que Deus quer? Contar com você. Vamos avançar. Sabe, vai crescer muito. Olha, a igreja vai dar um boom nesses últimos dias. Tão grande, porque Deus não vai perder. Ele vai levar, vai arrebatar a igreja, mas precisa tanta gente ser alcançada. Isso aqui já está pequeno, minha gente. Comece a expandir a mentalidade de vocês e dizer, pastor, nós vamos para um lugar muito grande. Porque o máximo de almas que Deus puder levar, eu bancando, vai ser por meu intermédio. E vai chegar muito, e vai ser antecipado, vai ser antes do tempo. E eu vou bancar esse negócio. Amém? Diga, eu vou bancar o reino de Deus. Agora, gente, uma coisa que eu percebo. Tudo que é glorioso é perigoso. Né? Por exemplo, a presença de Deus naquela arca na antiga aliança era gloriosa. Mas quando foram tocar nela de todo jeito, o filho de Abinadab morreu. Né? Sabe de uma coisa? O dinheiro, querido, ele é glorioso, mas ele é muito perigoso. Você nunca vê ninguém na Bíblia sendo julgado por não dar nada a Deus. Mas você vai ver pessoas sendo julgadas por dar de todo jeito. Olha que coisa séria. Entende? Então, quando nós vamos devolver, o nosso coração tem que estar envolvido nisso. É um prazer que a gente tem de dizer assim, eu me envolvo com esse negócio, eu participo desse negócio, eu sou uma com o Senhor. Sabe de uma coisa, eu vou prosperar para promover o reino de Deus e vai ser assim.
nós vamos avançar. Amém. Então, sabe, não faz planos para muito na frente, não. Eu não sei se você consegue fazer planos para 10 anos na frente. Eu acredito que não vai dar tempo. Entende? Por isso essa palavra de antecipação. Porque aquilo que você estava pensando que só ia acontecer daqui a 3 anos, Deus disse, vai nada, vai ser esse ano. Aleluia! Aleluia! Você está pensando que vai ser daqui para tanto, vai nada, vai ser esse ano. Amém! E gente, olha, falta é uma prisão. Tem coisa pior do que você fazer querer fazer uma coisa e não poder, porque por causa de falta, não é ruim. Por exemplo, agora mesmo no Rema, todo ano a gente sempre honra pessoas para fazer o Rema. Mas às vezes a gente queria colocar 100 alunos no Rema. E você se sente preso, porque a quantidade de dinheiro que você tem ainda não é suficiente. Diga comigo, ainda. Não é, você não se incomoda com isso, não? Eu me incomodo. Eu me incomodo. E eu sempre digo ainda. Porque eu aprendi, queridos, a trocar o não por ainda não. Amém? Então, quando alguém perguntar alguma coisa para você, não diga não posso, diga ainda não. Então, você já tem a casa dos seus sonhos? Já fez a viagem dos seus sonhos? Não? Tem a quantidade de dinheiro dos seus sonhos? Mas vai chegar. E vai ser antecipado. Aleluia! Aleluia! Amém! Então a gente precisa entender essas coisas, queridos, porque a falta não nos permite ser livres. E para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí Paulo diz lá em Gálatas, e não se ponha de novo debaixo de jugo de escravidão. Entende? Então quando você mantém a sua mente presa com esse assunto, achando que não é para você, que não é o tempo, que não é bem assim, você está se mantendo de novo debaixo do jugo da escravidão. Mas sabe, Jesus nos libertou. Diga, eu sou livre. Então deixa eu te dizer, quem é livre para escolher também. Quem é livre escolhe aonde mora. Quem é livre escolhe o que come. Quem é livre escolhe o que veste. Quem é livre escolhe aonde vai. Se você não pode ainda escolher porque é limitado financeiramente, é porque você precisa ainda se libertar primeiramente na sua mente. Porque Paulo diz, não se conforme, mas se transforme. Então, ou se conforma ou se transforma. O que você quer? É assim mesmo. Está ruim para todo mundo. Não, querido, está ruim para Satanás. Para a gente só vai melhorar. Aleluia! Aleluia! Diga, não vou me conformar. Eu vou me transformar pela palavra de Deus. Amém? Porque às vezes está assim, queridos, o povo está sendo alvo de um incentivo a ter medo do futuro. Assiste um jornal, para você ver se o jornal não está colocando o povo assim como um alvo para fazer o povo ter medo do futuro. A crise está aí, a guerra está aí, não sei o que está aí, não sei o que está aí. Aí você vem para um culto dele e Deus diz, a minha palavra está aí, o meu espírito está aí, a minha unção está aí. Sabe de uma coisa? Se alinha ao que Deus diz. Aleluia! E dias melhores virão. Oh, aleluia! Aleluia! Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Sabe, queridos? Falta, escassez é obra do diabo. E Cristo se manifestou. Então não aceita esse estilo de vida para você, não. Não aceita. É uma questão, sabe, a gente tem que se levantar uma indignação. Dizer assim, não aceita essa desgraça de vida. Eu vou viver e vou viver em abundância. E sabe de uma coisa, queridos? Muda as orações, se alinhe. Ah, quem Deus vai usar para me abençoar? Não, quem Deus vai usar para que eu possa abençoar? Aleluia, aleluia. Porque de fato você não precisa mais ser abençoado. Deus quer te tornar um abençoador. A vontade de Deus é essa. Amém? Amém mesmo?
Então, queridos, olha, acabou meu tempo, mas eu vou dizer a você, sabe, não se conforme. Se você não fez o rema ainda, tem uma matéria no rema chamada Vida de Prosperidade, Realidades da Nova Criação, Justiça de Deus. Tudo isso mostra quem você é em Cristo. Pelo amor de Deus, não perca tempo não, antecipa. Ei, lembra que a palavra é de quê? De quê? Então por que você vai empurrar com a barriga? O ano que vem, a palavra não é para 2023, é para 2022. Antecipação. Alinhamento profético. Se você se alinhar, você vai provar do que Deus tem para a sua vida. Amém?